Durante séculos, arqueólogos vasculharam o deserto egípcio em busca de um dos maiores mistérios da humanidade, o paradeiro da tumba de Cleópatra. Livros foram escritos, teorias formuladas, templos escavados, e nada, até agora. Mas algo mudou. Escavações recentes em uma estrutura esquecida, próxima à antiga cidade de Alexandria, revelaram uma passagem selada há mais de 2000 anos. Por trás de uma porta secreta esculpida com símbolos greco-egípcios, uma câmara oculta foi descoberta. No centro, um sarcófago fechado hermeticamente. E o que foi encontrado lá dentro pode mudar a história para sempre. Você já se perguntou por que o túmulo de Cleópatra nunca foi encontrado, mesmo com toda a tecnologia atual? Ou por que esse novo achado está sendo mantido sob sigilo por parte das autoridades egípcias? Hoje, você vai conhecer os bastidores da escavação mais polêmica da arqueologia moderna e entender por que o nome de Cleópatra voltou a sacudir o mundo acadêmico. Tudo começou em silêncio, quase sem alarde. Em meio ao calor escaldante do deserto, uma equipe de arqueólogos liderada pela renomada doutora Leila Mansour iniciou uma nova fase de escavações no complexo do Templo de Taposiris Magna, uma estrutura pouco valorizada até então, localizada a cerca de 45 quilômetros de Alexandria. Esse templo, construído durante o domínio greco-romano no Egito, sempre chamou atenção por seu simbolismo híbrido, colunas de influência grega, hieróglifos egípcios e inscrições que faziam menções enigmáticas à última rainha do Nilo. Durante décadas, escavações rasas apenas encontraram objetos comuns, estátuas quebradas, urnas cerimoniais, ferramentas de bronze. Mas em meados do ano passado, algo mudou. Usando um novo equipamento de georradar com tecnologia de ressonância sísmica, a equipe localizou uma irregularidade no subsolo do templo, uma espécie de câmara subterrânea perfeitamente simétrica, jamais documentada antes. Decididos a investigar, os arqueólogos começaram a escavar com extremo cuidado. Foram semanas removendo camadas de pedra, areia e entulho. Até que, em uma noite silenciosa, os operários pararam diante de algo que parecia impossível. Uma parede lisa, coberta por símbolos que nenhum membro da equipe conseguia decifrar de imediato. Era uma porta, camuflada com perfeição na estrutura do templo. A descoberta foi mantida em segredo absoluto nos primeiros dias. A equipe da doutora Mansour sabia que qualquer divulgação precoce poderia gerar uma avalanche de curiosos, especuladores e até sabotadores. Foi convocada uma junta de especialistas internacionais em linguística antiga para analisar os símbolos. Entre eles, destacava-se um professor aposentado da Universidade de Oxford, que ao observar os glifos, soltou apenas uma frase: "Esses símbolos são uma ponte entre mundos. Algo aqui está tentando nos contar uma história esquecida." Mais do que isso, entre as inscrições, havia uma referência direta ao nome de Ísis, a deusa egípcia que, segundo os mitos, acolheu Cleópatra em sua passagem final. E entre as palavras parcialmente desgastadas pela umidade do tempo, surgiu uma expressão grega que congelou a sala. Basileia Touneilou, rainha do Nilo. Era o primeiro indício textual encontrado em uma estrutura física que poderia, de fato, fazer alusão direta a Cleópatra. A porta foi aberta com extremo cuidado, sob forte supervisão técnica e documentação em vídeo. Do outro lado, um corredor estreito e claustrofóbico serpenteava para dentro da terra. O ar era denso, a umidade extrema. As paredes exibiam murais com pigmentos ainda parcialmente preservados, cenas de oferendas, procissões cerimoniais e uma figura feminina de traços finos, envolta por serpentes e portando o uraeus real. A figura não possuía nome, mas a iconografia era clara. Ali estava representada uma rainha. E não uma qualquer. No fim do corredor, em uma pequena câmara de pedra, repousava um sarcófago em granito negro, selado com chumbo. Sua tampa era lisa, mas ao redor da base haviam inscrições em grego e demótico. Nenhum outro artefato estava presente. Nenhuma oferenda. Nenhuma estátua. Apenas o sarcófago. Sozinho. Como se estivesse escondido ou protegido. Até este momento, a equipe ainda hesitava em cravar qualquer teoria definitiva. O túmulo podia ser de uma sacerdotisa, de uma aristocrata, ou até de uma rainha menor do período helenístico. Mas a ausência de elementos funerários comuns, o isolamento da câmara e a riqueza do sarcófago apontavam em uma direção clara. Alguém extremamente importante havia sido enterrado ali, fora dos olhos públicos, num esforço deliberado de apagar ou proteger sua existência. E se tudo isso tivesse sido feito para esconder o corpo de Cleópatra das mãos do Império Romano? E se, ao contrário do que os livros dizem, ela jamais foi cremada? E se, ali,
Naquele sarcófago selado, estivera o maior segredo do Egito Antigo esperando para ser revelado? A abertura daquela câmara subterrânea foi um momento que parou o tempo. Um silêncio quase sagrado tomou conta do templo, como se as paredes antigas observassem em respeito o que estava prestes a acontecer. Os arqueólogos, que até então se moviam com a precisão de quem já vive escavações há décadas, começaram a tremer. E não era só por causa do esforço físico ou do ar rarefeito daquele espaço fechado. Era porque todos, naquele instante, compreendiam que talvez estivessem diante da mais importante descoberta arqueológica do século, e talvez de todos os tempos. A primeira visão foi de um corredor estreito, esculpido na rocha com uma perfeição quase impossível para a tecnologia da época. As tochas lançavam sombras nas paredes cobertas de hieróglifos e inscrições em grego antigo, criando um contraste quase cinematográfico entre duas civilizações que, por séculos, tentamos entender separadamente. Aquilo era uma ponte, um elo visual e físico entre o Egito dos faraós e o mundo helenístico da Macedônia. No fim do corredor, havia uma sala circular, selada por uma pesada porta de pedra. No centro, repousava um sarcófago esculpido em basalto escuro, incrivelmente conservado. Ao redor, colunas curtas sustentavam o teto abobadado, decorado com representações de Ísis, Osíris e Anubis, mas com feições suavizadas, quase helenizadas. Era como se a iconografia egípcia tivesse sido fundida à estética grega, num sincretismo que só uma mulher como Cleópatra poderia representar. Mas o que chamou ainda mais atenção foi o símbolo entalhado no topo da tampa do sarcófago, um duplo cartucho. No primeiro, um nome ilegível, deteriorado pelo tempo. No segundo, ainda visível, a inscrição em grego: Cleópatra, a deusa, nova Ísis. Os arqueólogos se entreolharam. O ar pareceu sumir da câmara. Seria mesmo? Teriam eles, diante dos próprios olhos, encontrado o túmulo da lendária rainha do Egito? Rapidamente, a equipe selou o local e iniciou o protocolo internacional de validação. Um grupo multidisciplinar foi acionado: egiptólogos, helenistas, geneticistas forenses, epigrafistas. Todos queriam ter certeza. Era impossível se permitir erro. As especulações começaram a vazar para a imprensa antes mesmo da confirmação oficial, e o templo de Taposiris Magna, até então isolado no deserto costeiro, passou a ser vigiado como uma zona militar. Mas nem todos estavam satisfeitos com o rumo das coisas. Alguns especialistas começaram a levantar dúvidas. Seria mesmo o túmulo de Cleópatra? Ou apenas de uma sacerdotisa poderosa que assumiu seu nome ou imagem como forma de devoção? E por que o local estava tão distante de Alexandria, a cidade onde ela reinou e que, segundo muitos historiadores, teria sido seu local de descanso final? E ainda havia um problema. O sarcófago, apesar de fechado, apresentava sinais de umidade interna, o que indicava que seu conteúdo poderia estar comprometido. A tampa, com mais de 5 toneladas, só poderia ser removida com maquinário especial trazido do Cairo. Mas esse transporte levou semanas, alimentando a ansiedade do mundo e inflando teorias conspiratórias nas redes sociais. Quando, finalmente, a tampa foi erguida, o que viram ali dentro superou até mesmo os mais ousados palpites. Havia um corpo mumificado, de compleição feminina, envolto em linho de padrão grego, decorado com fios de ouro e amuletos egípcios. No peito, repousava um medalhão com símbolo de Ísis, o mesmo que Cleópatra ostentava nas moedas de sua era. E, ao lado da cabeça, uma coroa parcial, com a serpente real e uma estrela de 8 pontas, símbolo associado à deusa Afrodite. O choque foi absoluto. Mas ainda era cedo para conclusões definitivas. Testes de datação por carbono foram realizados, e o corpo foi datado entre 30 e 50 a.C., precisamente o período em que Cleópatra teria morrido, após a queda de Alexandria frente às legiões romanas. Em paralelo, comparações genéticas começaram a ser feitas com restos mortais de membros da dinastia ptolemaica conservados em outros sítios arqueológicos. Os primeiros resultados apontaram compatibilidade. A essa altura, a comunidade arqueológica já estava dividida. Alguns diziam que era preciso esperar. Outros afirmavam, com convicção, que não havia mais dúvidas. Mas algo fora do campo acadêmico começou a emergir, uma disputa de narrativas. O governo egípcio quis tomar controle total do local. Instituições europeias exigiram participação na análise do material. E até o Vaticano fez menções veladas ao achado em pronunciamentos sobre momentos de redefinição histórica e espiritual. Em paralelo, denúncias começaram a surgir. Haveria um grupo tentando desacreditar a descoberta, por interesses religiosos, políticos,
Econômicos? Ou era apenas a ciência agindo com a prudência que se exige diante de algo tão grandioso? O templo foi fechado ao público. Uma estrutura provisória foi montada ao redor do túmulo. Apenas uma equipe reduzida, sob vigilância constante, pôde continuar os estudos. Relatos começaram a surgir sobre documentos encontrados em câmaras laterais, pergaminhos fragmentados que mencionariam o nome de Marco Antônio, e cartas possivelmente escritas por Cleópatra nos seus últimos dias. A verdade parecia próxima. Mas, ao mesmo tempo, cada nova pista abria um novo abismo de perguntas. Afinal, se aquilo era mesmo o túmulo de Cleópatra, por que ele estava ali, e não em Alexandria? Quem teria ajudado a ocultá-lo por tantos séculos? E, principalmente, por que essa descoberta estava sendo tratada com tanto sigilo, a ponto de parecer que alguém, ou alguma força, não queria que ela viesse à tona? No mundo moderno, achados arqueológicos viram manchetes por dias. Mas esse estava em curso de se tornar algo muito maior. Uma peça de dominó que, ao cair, poderia reescrever completamente o fim de uma era, a história de um império, e até a imagem de uma das mulheres mais fascinantes da história da humanidade. Enquanto a notícia do possível túmulo de Cleópatra varria os bastidores da arqueologia como um incêndio incontrolável, uma tensão brutal tomava conta da equipe. O silêncio inicial deu lugar a disputas internas, acusações de manipulação, teorias rivais e uma guerra fria entre egiptólogos. Havia quem afirmasse que aquilo não passava de uma interpretação conveniente. Mas outros defendiam que estávamos diante da descoberta mais significativa do século XXI. A pressão era insustentável. Não apenas por parte do governo egípcio, que exigia relatórios semanais e proteção reforçada ao templo, mas também por parte de universidades internacionais, canais de mídia, milionários interessados e até mesmo grupos extremistas que alegavam ter direito sobre os achados. O Taposiris Magna, antes um local quase esquecido, havia se tornado o epicentro de um conflito geopolítico, religioso e científico. O clima se agravou ainda mais quando imagens em altíssima resolução do sarcófago selado começaram a circular discretamente entre jornalistas e acadêmicos. Mostravam com clareza um rosto esculpido em pedra calcária, com feições incomuns. Ao lado, inscrições esmaecidas em grego antigo mencionavam um nome, Cleopatra Teia Neutera, uma variação rara usada por alguns registros romanos para se referir à última rainha do Egito. Mas havia um dilema: abrir o sarcófago ou não? Parte da equipe temia que uma abertura precipitada pudesse danificar os restos mortais ou liberar compostos que inviabilizariam a análise de DNA. Outros argumentavam que não abrir seria deixar a história em suspensão, e a pressão da opinião pública só aumentava. Depois de semanas de deliberação, a decisão foi tomada. Um grupo restrito, composto por especialistas egípcios, europeus e um observador da Unesco, conduziu a abertura em um ambiente esterilizado, selado e monitorado 24 horas. O processo durou quase 7 horas. O que havia dentro do sarcófago paralisou os presentes. Os restos mortais estavam surpreendentemente bem preservados, envoltos em linho embebido em resina aromática. Joias de ouro puro, com detalhes em ônix e turquesa, decoravam os pulsos. Um colar com o símbolo da deusa Ísis repousava sobre o tórax. Mas foi o anel de obsidiana no dedo médio esquerdo que roubou todas as atenções. Gravado com o hieróglifo da serpente Uraeus, símbolo de realeza divina, e com um entalhe em grego que dizia: Rainha das Duas Terras. O mundo parou. Testes de carbono 14 confirmaram que os ossos datavam de cerca de 30 a.C., o exato período da morte de Cleópatra. Análises genéticas cruzadas com dados extraídos de tumbas da dinastia ptolemaica apontavam forte compatibilidade. Epigrafistas gregos e egípcios analisaram as inscrições do templo e confirmaram: os nomes ocultos nos códigos pictográficos estavam alinhados com referências a Cleópatra VII. A evidência era avassaladora. Dias depois, o governo egípcio realizou um pronunciamento internacional. Em cadeia, sob os olhares do mundo inteiro, foi anunciado: a tumba da última rainha do Egito, Cleópatra VII, foi finalmente descoberta no templo de Taposiris Magna. Após 2 milênios de buscas, lendas e teorias, a verdade repousava diante de nós. A repercussão foi imediata. Monumentos ao redor do mundo projetaram o rosto esculpido da rainha em suas fachadas. Documentários foram lançados, escolas incluíram a descoberta em seus currículos. O templo foi fechado temporariamente para estudos, e seu entorno passou a contar com proteção militar. Um consórcio de preservação histórico-cultural foi formado com cientistas de 12 países. E pela primeira vez em décadas,
As comunidades acadêmicas mais céticas da Europa e dos Estados Unidos se curvaram ao peso daquela evidência. Mas talvez o mais impactante de tudo não tenha sido o achado material. Foi o que ele provocou nas pessoas. Mulheres egípcias passaram a se tatuar com os símbolos de Ísis. Crianças aprenderam na escola sobre Cleópatra não apenas como amante de César, mas como estrategista, poliglota, comandante naval, diplomata e ícone cultural. Turistas voltaram a encher Alexandria. Uma sensação de orgulho nacional ressurge no Egito como há muito não se via. E no meio de tudo isso, uma pergunta silenciosa ecoava entre os corredores do antigo templo. Se Cleópatra estava ali, onde estaria Marco Antônio? Esse mistério, por ora, permanece sem resposta. Mas o que se revelou até agora já foi suficiente para redesenhar os contornos da história. Para resgatar da poeira do tempo não apenas ossos e joias, mas a imagem de uma mulher que lutou contra impérios e desafiou séculos. Cleópatra, a última rainha, finalmente saiu da escuridão. Durante mais de 2000 anos, o nome de Cleópatra foi sussurrado entre ruínas, enrolado em mitos e encoberto por versões moldadas por homens. Hoje, esse nome ecoa com força renovada, iluminado por descobertas que nos forçam a rever o passado e questionar tudo o que acreditávamos saber sobre uma das figuras mais fascinantes da humanidade. Afinal, quantas outras verdades ainda estão enterradas sob a areia? E mais importante, o que estamos dispostos a enfrentar para desenterrá-las?